Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios dos percursos 9 e 10 do livro de vocês, tá? Nós já corrigimos as questões, né, de número 1 e 2. Vou botar aqui, ó. Já fizemos as questões de número 1 e de número 2. E agora a gente vai para a de número 3. Bem devagarzinho, bastante calma, bastante atenção. Qualquer coisa que vocês precisarem é só falar, tá bom? Gente, tá todo mundo aí com o caderninho, com as respostas prontas, com o livrinho aberto, tudo no esquema? Posso avançar? Não, peraí. Operando. Tô operando. Pode ir. Posso? Então, beleza. Questão 3. Ó. O Natal, que todo mundo gosta de se empanturrar, né, de comida, todo mundo espera só comer. Não, eu gosto de empanturrar de comida, mas eu gosto de ganhar presente também. Ah, ganhar presente. Falando em presente, dia 2 de setembro, tá? Mas vamos lá. Nossa. Beleza. Não, eu vi Dentro, que né, foi? dentro de um determinado... Dia 2 de setembro você vai distribuir presente, é isso? Não, 2 de setembro é meu aniversário. Vamos Achei que lá, você fosse então. distribuir presente. Então, o Natal, né, é uma data de grande importância para vários povos, várias culturas, né, que é uma data, né, comemorada pelo cristianismo, tudo bem? Beleza? Então tá aqui, ó. É a festa em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus. Vambora, gente, vamos concentrar. Vamos lá, vamos lá. No período natalino, é comum vermos símbolos como o Papai Noel vestido com pesadas roupas de frio, ó, pesadas roupas de frio. Diferentemente que a gente encontra, né, sobre determinadas regiões. Por exemplo, se eu falo para vocês, sei lá, Nordeste brasileiro, vamos pegar aqui Salvador. Você pensa, né, que a população usa pesadas roupas de frio? Não, né? Roupas mais leves, né, mais condizentes com o clima tropical. E as árvores enfeitadas com objetos que lembram neve, né? Quando a gente fala de neve, a gente pensa, né, em clima frio. Áreas, né, com bastante distanciamento do Equador, ou seja, com altas latitudes, e, consequentemente, nós temos bastante, né, diferenciação ao longo do movimento de translação da Terra. Você acha que esses símbolos são adequados para nós que vivemos no Brasil? Então está falando sobre roupas pesadas, está falando sobre neve, né? E a primeira pergunta está aqui, ó. Você acha que esses símbolos são adequados para nós que vivemos no Brasil? Vocês sabem que a resposta não pode começar com sim como não. Ela tem que ser afirmativa ou negativa, mas não podemos começar com sim como não. Tudo bem? Na sequência está aqui, ó. Para responder, relacione o que você pensa sobre isso com as zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Zonas de iluminação, né, são as zonas térmicas, zonas de iluminação solar. Eu fiz esse desenhozinho aqui para explicar as questões anteriores, falando justamente, eu fiz já um desenho bonito, né, durante as aulas, falando justamente para falar sobre as zonas térmicas. A zona intertropical, que é justamente aquela zona de grande incidência solar, onde a radiação ela chega, né, de forma praticamente direta aí, que é nos círculos, nos trópicos, né, de câncer ao norte e de Capricórnio ao sul, passando ali a 23 graus e 27 minutos. E as zonas temperadas que se estendem dos trópicos até os círculos polares, né? Os círculos polares se estendendo até 66 graus e 33 minutos, né? Norte e sul. O círculo polar ártico no norte, o círculo polar antártico, e dos círculos polares até os polos, até a latitude de 90 graus, nós temos o clima polar, o clima frio, né? Então, nós já revisamos isso. O que é importante falar, perceber aqui? A gente está falando de Brasil, então a gente precisa posicionar o Brasil. Vimos que cerca de 92% do território brasileiro está na zona, né, intertropical, beleza? Então, predomina-se, né, clima quente, tá legal? Então, é importante você perceber isso. Embora o Brasil tenha, né, um percentual de terras, de território, né, na zona, no hemisfério, na parte tropical do hemisfério norte, é justamente, né, a zona tropical sul, onde nós temos o maior predomínio de território brasileiro, tudo bem? E ali o clima é quente, né?
Obviamente, nós temos variações em decorrência do relevo, em decorrência da vegetação, do maior afastamento do litoral, com maior influência da continentalidade, mas predomina-se, né, clima quente, né, clima tropical aí, certo? Dentro desse aspecto não tem neve, né? Aí você pensa no seguinte, poxa, o Natal, 25 de dezembro, beleza? No hemisfério norte, é inverno. Tá inverno, É inverno. Mas no hemisfério sul, que no caso brasileiro, né? No dia 21 para o dia 22 de dezembro, nós comemoramos o nosso solstício de verão, ou seja, nosso verão. Então a parada aqui, ó, tá bombando de temperatura, certo? Beleza? Então vai ter neve mesmo, né? Certo? Não vai ter neve mesmo. Então, mesmo assim, nas serras, né, de Santa Catarina, nas serras gaúchas, Mesmo que nevasse o local, não nevaria nessa época, pois estaria no verão. Mesmo que nevasse no inverno. E levando, mesmo assim, naquela Friburgo mesmo, né? Friburgo tá, de vez em quando, ganha importância nos noticiários pelas médias térmicas, né? Baixíssimas, região de Salinas ali, onde nós temos uma central climatológica, né? Uma central climática. Então, pegando ali as tradicionais serras gaúchas, serras catarinenses, onde junta um maior afastamento do Equador, né? Áreas de maior latitude, e ao mesmo tempo o relevo, né? A gente tem temperaturas baixíssimas, né? Com direito a acordar, né? Com as superfícies já bem congeladas ali, as plantinhas sofrem, né? Cara, a gente está falando de dezembro, né? Então, tá totalmente fora de cogitação essas características, né? De roupa pesada e muito menos neve. Tudo bem até aí, gente? Deu para sacar aí a questão 3? Deu para entender o objetivo? Show? Sim. Show, show, show? Sim. Então, beleza. Vou entender que tá tudo... Oi? Você poderia editar a resposta que eu errei? Você errou? Você poderia ler a sua resposta só para te ajudar a entender? Então, eu coloquei uma coisa, não era o que a questão estava pedindo, sabe? Eu coloquei que não. Primeiro eu não entendi a resposta, mas eu coloquei que não. Por quê? Os símbolos adequados, eu não entendi. Aí eu meio que chutei a resposta para não ficar sem. Para eu ter uma resposta. Vamos devagarzinho aqui, com bastante calma. O que acontece? Primeiramente, né, dentro daquela estrutura, né, que a gente discutiu, no primeiro dia de aula que eu destaquei para vocês alguns pontos importantes, né, de atenção para vocês estruturar as respostas de vocês, né? A gente nunca deve começar com 5, não. A gente afirma e a gente nega. Tudo bem? Por exemplo, esses símbolos, né, apresentados, que são as pesadas roupas de frio e a presença de neve, tudo bem? Beleza? Eles não se caracterizam no Brasil. Não é isso? Por o Brasil apresentar uma predominância de clima quente e, ao mesmo tempo, né, de clima tropical, devido ao seu posicionamento territorial em relação às zonas climáticas, né, mais de 90% do território brasileiro está na zona intertropical, e também pelo fato do Natal ser comemorado no dia 25 de dezembro. Né? O que a gente está fazendo aí no dia 25 de dezembro? Dia 25 de dezembro, a gente está no verão no hemisfério sul. Tudo bem? Então a gente afirma, né? Sem falar sim ou não, né? Ou sem falar no caso sim. Beleza? Então, o que a questão quer que você entenda? Ela está falando o seguinte, poxa, Natal, né? Quando a gente pensa em Natal, vê aqueles filmes, né? Dos Estados Unidos, alguns filmes europeus, o Natal, né? A gente vê que aquele dia frio, né? Com neve, né? Aquela precipitação sólida, né? Todo mundo que vai visitar a casa de parentes, a casa de amigos cheia de roupa, chega lá cheio de agasalho e tal, lareira ligada, típica de filmes, né, que passam na época do Natal, mas que são produzidos, né, são filmados em países do hemisfério norte, sobretudo Estados Unidos, né, Canadá e alguns países europeus. Tá legal? Beleza? E países europeus. A minha resposta estava meio certa, só que eu me confundi na hora de colocar. Então, aqui. vamos organizar o pensamento.
Então, a gente já sabe o seguinte. Ó, vamos lá, vamos fazer os tópicos frasais. Primeira situação. Vamos marcar aqui, ó. Vou pegar aqui o azulzinho. Quais são os elementos? Roupa pesada e neve. Tudo bem? Aí a questão está perguntando, aí, essa parada aqui, ela combina com o Brasil? Combina com o Brasil no dia 25 de dezembro? Não. Não é isso? Então, esses elementos, né, apresentados, os elementos apresentados, ó, estou ditando uma resposta, tá bom? Os elementos apresentados no texto, né, as roupas, as pesadas roupas de frio e a presença de neve, não são, né, símbolos do Brasil nesse período de Natal. Ponto. Certo? E você precisa justificar, organizar o seu pensamento. Beleza? A questão está pedindo para você citar as zonas de iluminação terrestre, né? Tá pedindo isso. Tudo bem? O Brasil, né? Então a gente pode colocar para o país, né? O território brasileiro, para não repetir Brasil, né? O país localiza-se, né? Em termos de iluminação, né? De zonas de iluminação e zonas térmicas do planeta, em cerca de 92% do seu território na zona intertropical, apresentando médias, né? Térmicas bem elevadas ao longo do ano. Tudo bem? A segunda justificativa que você vai falar é o seguinte, que no momento que se é comemorado o Natal, aqui no Hemisfério Sul, a gente está no verão, ou seja, que é a estação do ano mais quente, de maiores médias de temperatura. Facilitou agora a organização do pensamento? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, que eu sempre falei desde o primeiro dia de aula. Às vezes, né, pode acontecer várias coisas. Você interpretar errado a questão, né? Ou seja, você sabe, mas assim, você interpretou errado, você entendeu errado a pergunta, né? Isso é muito comum de acontecer. Só que assim, que eu acho que a maior dificuldade dos alunos é passar, né, do pensamento para o papel. Do pensamento para o papel tem uma distância assim gigante, com vários desafios a serem superados. E sabe como que a gente consegue superar isso? Treinando. Tá bom? Aí qual foi o conselho que eu falei para vocês? Eu falei de algumas dicas para vocês. Primeiro, não terem medo de escrever, né? Colocar ali o que vocês acham. Segundo, vocês falarem, né, os tópicos frasais, ou seja, aquilo que é importante que não pode faltar na questão. É justamente o que eu fui destacando aqui, que eu fui rabiscando aqui ao longo da questão, só para organizar o pensamento. Aí você já sabe que a sua resposta, você precisa, né, integrar esses tópicos frasais. Você precisa dar uma sequência lógica, você precisa organizar esse pensamento. Tudo bem? Ou seja, são pontos que não podem faltar na sua resposta, na sua argumentação, na sua justificativa. A partir deles, você vai introduzindo elementos de conexão, elementos de início, de final de frases, elementos, né, que vão garantir uma pontuação, né, adequada, uma concordância adequada, tá bom? Isso dentro, né, do português, da norma culta da língua portuguesa. Tudo bem? O terceiro ponto é vocês fazerem uma releitura da resposta de vocês. Sempre, né, dá para melhorar, sempre você consegue perceber que poderia, né, fazer um pouco diferente, ou às vezes até você pega algum errinho, né, algum problema de concordância, alguma coisa que ficou um pouco confusa. Você sempre tem que entender que é o outro que vai ler. A quarta dica, né, que eu dei para vocês é o seguinte: a pessoa que está lendo aquela resposta, ela precisa saber na sua resposta qual foi a pergunta, sem necessariamente ter que ter tido, né, contato com essa pergunta. Ou seja, tem que deixar claro ali qual foi a pergunta. Por exemplo, ó, arroz e feijão. Faz algum sentido para vocês? Não faz sentido. Aí eu falo o seguinte, ó, arroz e feijão é o que eu estou com vontade de comer hoje na hora do almoço. Aí, fez sentido para vocês. Tudo bem? Então, vamos formular uma possível pergunta. O que você está com vontade de comer hoje no almoço? Então, sem saber qual é a pergunta, né, o leitor da resposta já sabe qual foi a pergunta. Então, tem que deixar sempre claro. Tá bom? São algumas dicas que eu dei para vocês. Então, assim,
eu preciso que vocês treinem ao máximo fazer as respostas, né? Que isso aí é questão de treino mesmo, não tem jeito, né? Você vai participar de um campeonato de embaixadinha, você vai treinar pênalti? Não, você tem que treinar, né? Se dedicar em embaixadinha. A quinta, né, dica que eu dou para vocês, se vocês quiserem, é só vocês, assim, obviamente que a gente não está em sala de aula, né? Não dá para eu ir de cadeira em cadeira, né? Como eu gosto de fazer, olhando o caderninho de vocês, mas vocês podem me enviar também, caso vocês tenham alguma dúvida, que eu troco uma ideia com vocês, eu leio e dou algumas dicas, tá bom? Certo? Beleza? Deu para entender a resposta aí, galera? Sim. Agora eu As duas justificativas que eu dei foram, né? Perdão. As duas justificativas foram o posicionamento territorial do Brasil, que mais de 90% dele está na zona, né, intertropical, com predomínio de clima tropical, com médias térmicas elevadas. E a segunda justificativa que eu dei foi o quê? Que dezembro, aqui nós estamos no verão. No dia 21 de dezembro, nós temos o nosso solstício de verão, né? Momento de maior privilégio da radiação solar. Ou seja, o momento que a incidência solar está aqui, ó. Está aqui, ó, no Trópico de Capricórnio. Show, show, show? Show, show, show. Certeza? Alguma dúvida? Mais alguma coisa que eu possa auxiliar, não? De dúvidas minhas, você não vai auxiliar, por enquanto. Ih, eu não entendi. Tá baixinho o som pra mim. A pergunta só amarela é cor primária? Aí você conversa com a tia Sani, tá? É por isso que eu falei que você não poderia auxiliar. Então... Grita a tia Sani aí, que eu acho que até dá para te escutar. Mas vamos lá. Observe a ilustração a seguir. Ela está correta ou incorreta? Na sequência, explique, né? Por quê? Ou seja, justifique a sua resposta. Vamos analisar com calma. O que a gente está vendo aí? A gente está falando do movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz. Quantos movimentos que a Terra faz mesmo, que eu esqueci? Ela faz cerca de 14, só que somente 2 são abordados. Né? Cerca não, ela faz 14 movimentos, né? Só que 2 têm importância direta sobre a vida aqui na Terra e são muito, né, destacados nas disciplinas de ciências, de biologia, né, e de geografia, tá bom? O movimento de rotação, que se caracteriza pelo seu movimento, né, que a Terra faz em torno do seu eixo imaginário. Por que a gente fala eixo imaginário? Porque é em relação ao Sol, né? Como a gente pode perceber aqui, ó, temos o eixo imaginário, né, da Terra em relação ao Sol. E o sentido do movimento de rotação, que é no sentido oeste para o leste, né? Beleza? E nós também temos o segundo movimento, que é o movimento de translação. Esse movimento aqui, ó, ele dura aproximadamente 24 horas, né? 23 horas, 53 minutos, né? E 4 segundos. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, aproximadamente aí 24 horas. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do seu astro, né, luminoso, que é o movimento elíptico, né, que nós temos aí a duração de aproximadamente aquilo que nós chamamos de um ano, né, 365 dias, certinho? Aproximadamente também. Repare que na imagem, o que está sendo apresentado? Que é o Sol que está fazendo o movimento elíptico em torno da Terra. E o que nós sabemos, né? É a Terra que realiza o movimento de translação ao redor do Sol. Então, a questão está incorreta, né? E nós justificamos por que ela está incorreta. Porque na imagem, a imagem representa, a ilustração representa que o Sol está fazendo o seu movimento de translação, né, ao redor da Terra, e, na verdade, é a Terra que realiza o movimento de translação ao redor do Sol. Show? Uhum. Show, show, show. Sim. Tem certeza? Uhum. Então, gente, eu sei que vocês têm aula agora, né? Sei que vocês têm aula agora, então eu vou parar por aqui para não atrapalhar a continuidade da organização de horário de vocês, mas antes de eu terminar, eu queria saber se permaneceu alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudá-los. Por mim, não. Certeza? Professor, também não. sim. Professor, Oi, pois não? eu queria falar uma coisa. Quando eu tava fazendo a prova,
tinha uma questão que tinha que botar acento, mas meu computador não tem esse acento. Não sei por quê. Você está falando da avaliação diagnóstica, filho? Sim. O que acontece? É uma correção automática, né? Então, alguns critérios são exigidos, entre eles a correção, né? A escrita correta, com letra maiúscula quando for, acento, né? Quando for necessário. Deixa eu falar uma coisa, você está fazendo no computador? Eu fiz no computador. Tá, é o Windows, seu computador? Sim. Tá, você clica, deixa eu ver aqui só para ver se eu lembro. Ctrl Alt O. Deixa eu ver. Ctrl Alt O. Se você clicar, é isso mesmo o atalho. Ctrl Alt não, perdão. Ctrl Windows O. Se você clicar Ctrl Windows O, você tem um teclado virtual. Depois você treina lá. Que aí te favorece colocar o acento e tal. Tudo bem? Tudo bem, é porque eu não sabia. Eu ganhei esse computador da minha Dinda agora. Eu não Show. sei mexer. Aí se você tiver dificuldade aí no seu teclado, né? Pode ter uma padronização diferente. E seu computador é um Windows, né? Você faz isso. Ctrl Windows O, que aparece o teclado virtual. Tudo bem? Tudo bem. Espero ter ajudado. Depois você dá uma treinada lá para você se acostumar, para você se familiarizar. Show aí? Show. Show. Beleza. Fica com Deus. Boa semana para Obrigada, vocês. professor. Obrigado pela Tchau. atenção, tá? Beijão na Tchau, família aí. professor. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tá rolando. Tchau, tchau.